Da Wondery. Esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Era um dia como outro qualquer na vida de 5 adolescentes que viviam na cidade de Nova York. Até que eles decidiram sair para dar uma volta no Central Park e a vida deles nunca mais foi a mesma. O que aconteceu com eles virou um dos casos mais famosos de racismo e injustiça da história dos Estados Unidos. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E esse é o caso dos 5 do Central Park. Em 1989, Nova York era uma cidade extremamente violenta e realmente parecia Gotham City do Batman. Em média, 36 pessoas eram mortas por semana. A cidade era um caos, uma bagunça, assaltos acontecendo toda hora, carros roubados assim todo santo dia. As pessoas começaram a colocar 3, 4 trancas na porta de casa para tentar garantir alguma segurança. Muitos prédios estavam completamente abandonados depois de incêndios ou por falta de dinheiro para cuidar da manutenção. A polícia não dava conta de proteger a cidade inteira e o governo não tinha mais dinheiro para contratar mais pessoas. Então, assim, aquela cidade que um dia tinha sido símbolo de riqueza, né, aquela coisa linda, tava com aquela aparência horrível, né, abandonada, crime correndo solto. Quem morava lá queria ir embora, assim, tava nesse nível. Um estudo feito no começo dos anos 80 mostrou que a região do Harlem tinha a maior taxa de mortalidade da cidade, uma região que era habitada predominantemente por pessoas negras. E a causa mais comum de morte era homicídio. Os jovens da região estavam ficando com cada vez mais medo da própria polícia, porque estava claro que a polícia não estava preocupada com a segurança deles e muitas vezes a própria polícia era responsável pelas mortes. Em 1983, um homem negro de 25 anos, chamado Michael Stewart, morreu sob custódia da polícia depois de ser preso por grafitar a parede do metrô. A autópsia não conseguiu determinar a causa da morte. Os policiais responsáveis foram acusados de homicídio, mas os 12 jurados, brancos, inocentaram eles. Em 1984, uma mulher negra de 66 anos chamada Eleanor Bumpurs foi morta a tiros pela polícia. Ela estava sendo expulsa do apartamento dela pelo síndico e começou uma confusão, porque ela se recusava a sair. E uma equipe especializada da polícia foi chamada para tirá-la da casa à força. Quando eles arrombaram a porta da casa, ela tentou atacar eles e levou um tiro no peito. Ela morreu no hospital. E aí, nesse meio tempo, o presidente George H.W. Bush estava tentando se eleger ali na década de 80. E um dos principais pontos da campanha dele foi prometer que ele não ia deixar negros e latinos destruírem a segurança do país. Ou seja, esse medo de pessoas negras atacarem, de pessoas latinas, estava sendo ali incentivado nos jornais, era incentivado em campanhas políticas. A gente sabe como é que funciona, né, gente? Até hoje rola. Então isso era uma coisa que estava sendo construída também muito na mídia e na cabeça das pessoas. No final de 84, um homem branco de 37 anos, chamado Bernhard Goetz, estava no trem quando um grupo de 4 adolescentes negros perguntou se ele tinha algum dinheiro para dar para eles. O Bernhard tirou uma arma do bolso e atirou em todos eles. Por sorte, eles sobreviveram, mas um deles levou um tiro na coluna e ficou permanentemente paralisado da cintura para baixo. O cara fugiu da cena do crime e demorou para ser encontrado pela polícia. Quando a notícia se espalhou, os moradores de Nova York começaram a falar mal desse cara? Não, gente. Começaram a falar dele como se ele fosse um herói que estava salvando a cidade. A gente já até falou desse caso aqui faz muito tempo, né? Foi, gente. O episódio número 15 chama 15, sério. Chocada. Faz um pouquinho de tempo. A gente tá em qual? Sei lá, qual que a gente 218. Mas só dos casos, né? Tem os outros. Exatamente. Mas o episódio 15 chama Condenados pela Mídia, o atirador do metrô. Então a gente conta essa história aí. Verdade. Enfim, os jornais fizeram uma pesquisa e 47% lá dos americanos falaram que o Bernhard tinha feito a coisa certa. Gente, os meninos foram pedir um dinheiro, sabe? Pelo amor de Deus. Não, sabe? É um falar absurdo. não e virar as costas e acabou.
O negócio era tão construído Exato. que o cara atirar em crianças… Não vou nem falar desarmado, porque a gente tá falando de crianças, né? Atirar em crianças virou uma coisa que foi… Gente, como você pode fazer uma pesquisa e as pessoas acharem ok? Olha a mentalidade das pessoas pra responder um absurdo desse. Porque as pessoas já estavam com essa imaginação de que com certeza eles estavam fazendo algo errado, com certeza não sei o que lá, né? E aí ele foi preso, foi a julgamento e foi inocentado da tentativa de assassinato, gente. Ele só foi condenado por porte ilegal de arma, porque não tinha como, né, tirar a arma da mão dele, mas enfim. Em 86, um grupo de 4 homens negros estavam dirigindo pelo Brooklyn, né, lá em Nova York, quando o carro deles quebrou. Enquanto um deles ficou no carro, os outros 3 foram andar pela estrada para pedir ajuda. Eles encontraram um grupo de 15 adolescentes brancos que decidiram simplesmente se juntar para bater neles com tacos de beisebol. Os 3 tentaram se proteger, mas eles estavam, 3 contra 15. Quando um deles conseguiu correr para o meio da estrada para pedir ajuda dos carros que estavam passando e tal, ele foi atropelado e acabou morrendo. Como proteção, muitos adolescentes começaram a andar com armas e facas, aprenderam a lutar e andavam sempre em grupos. Então o contexto era muito racismo, a mídia reforçava essa associação de pessoas negras e latinas com o mundo do crime, principalmente adolescentes. E muitas vezes a própria polícia agia com brutalidade contra a população negra, né, com a população latina, enfim. Que também, né, por sua vez, tinha medo da polícia, obviamente. Isso não é uma grande novidade, infelizmente. Até hoje isso acontece. A gente tem, infelizmente, muitos casos sobre isso. A gente já falou várias vezes aqui no podcast, né? Acho que um caso que virou um símbolo mais recentemente é o caso do George Floyd, né? E a gente tá falando de 2020. Então, assim… É muito triste. E é um caso, sim, é chocante, porque uma mulher de uma loja suspeitou que ele tinha usado uma nota de $20 falsa. Gente, ela suspeitou de uma nota falsa de apenas $20. Ela chamou a polícia e os policiais chegaram sendo extremamente violentos e causaram a morte de uma pessoa que estava sendo suspeita de falsificar. Gente, é tão chocante. É muito chocante, porque assim, nenhuma pessoa no mundo, mesmo que a nota seja falsa, quem não garante você que ela que morrer falsificou? por isso. Não, Falou, ninguém é preso por isso. Não. Ninguém não é nem preso. Putz. Entendeu? Agora, o fato disso ter levado à morte de uma pessoa é inacreditável. É inacreditável, não, é inaceitável. É inaceitável. E foi nessa época de muita violência, de muito racismo, que aconteceu o caso que a gente vai contar hoje. Então a gente quis trazer um pouco desse contexto pra dizer que é o que a gente sempre fala, gente. Um caso, um crime, uma história, sempre tem a ver com o contexto que a gente tá falando no momento, sabe? Sempre influencia muito o que a gente tá vivendo naquele momento, qual que é o imaginário popular, o que as pessoas, quais é o maior medo das pessoas. Então, são momentos assim que a gente aproveita para trazer um pouco mais desse contexto e mostrar a importância de combater esse tipo de coisa. Bom, a Patricia Maile tinha crescido em Pittsburgh, mas ela tinha se mudado para Nova York em 86, que foi quando ela conseguiu um emprego num banco de investimentos. Ela era muito empenhada no trabalho, ela passava às vezes 14 horas por dia na empresa, então ela quase não tinha tempo para a vida pessoal. Mas a única coisa que ela não deixava de fazer era correr no parque todos os dias. E ela tinha adquirido o hábito de correr junto com o irmão mais velho quando ela estava lá na faculdade, e daí com todo o estresse do trabalho era uma das coisas que mais ajudava ela a relaxar. Aos 28 anos, ela tinha uma vida completamente diferente dos adolescentes do Harlem. No dia 19 de abril de 89, o Raymond Santana Jr., de 14 anos, tinha ido visitar um amigo que morava num prédio meio condomínio ali perto da casa dele, que era o Taft Houses, no East Harlem. Ele curtia muito desenhar, fazer sketches, ele fazia aula de arte, ele era super bem-humorado. A família do Raymond era de Porto Rico e tinha se mudado para Nova York antes dele nascer. E ele morava com o pai e a avó, não muito longe dali, então ele sempre ia lá no Taft Houses, né, ficar de boa com os amigos, né, o famoso hangout. E ali no Taft Houses foram aparecendo vários outros meninos que Raymond conhecia, outros que ele não conhecia, e foram se juntando, foi juntando uma galerinha ali de uns 15 meninos e eles decidiram dar uma volta.
Um desses meninos era o Antron McCray, de 15 anos, que também morava ali perto e era um menino mais tímido. Ele era bem magrinho, ele tinha uns 45 quilos. Ele morava com a mãe e o padrasto, quem ele realmente considerava o pai dele, assim, já. Inclusive, ele já tinha colocado o sobrenome do padrasto no nome dele, sabe? E ele amava esportes, ele jogava num time de beisebol, de uma liga pequena, ele sempre tirava notas boas na escola e tal. O Antron não conhecia o Raymond muito bem, mas a escola de cada um deles era meio que no mesmo prédio, assim, no mesmo lugar, então eles se conheciam de vista. E lá foram esses 15 meninos lá, esse povo todo, caminhando até o Central Park, que era muito ali perto. E como a gente estava contando aqui, gente, nessa época o Central Park não é essa coisa linda que a gente vê hoje em dia, né? Chique, arborizada, que todo mundo quer ir lá, né? Friends. Não é nada disso. O Central Park tinha sido renovado nos anos 30, mas lá pelos anos 60, a cidade foi entrando nessa decadência que a gente falou, né? E aí tinha, sei lá, uns 30 anos que esse parque tava super caído, assim. Então o parque era feio, cinza, cheio de lixo, cheio de mato, várias partes pichadas, as estruturas, assim, tava tudo em ruínas, onde era grama virou terra, tava zoado. Infelizmente, no Central Park tinham vários crimes, não era um lugar muito tranquilo para ficar à noite. Aliás, era muito falado para as mulheres não andarem no parque à noite, nem andar no metrô sozinha naquela época. Enfim, nesse grupo foi andando e lá eles encontraram uma dupla de amigos, o Youssef Salom e o Corey Wise. Os dois moravam no mesmo condomínio de 3 prédios, o Schomburg Plaza, que ficava numa esquina bem de frente a uma esquina do Central Park, que é ali da 5ª Avenida com a Rua 110. E esse complexo tinha sido construído uns 14 anos antes e era voltado para a família de baixa renda, daí os 2 meninos moravam lá. O Youssef tinha 15 anos, ele era bem alto e magrelo, e ele foi criado só pela mãe junto com seus 2 irmãos. Ele era muçulmano praticante e super seguia a religião. Ele era super talentoso, ele amava desenhar e ele tinha sido aceito numa escola de artes e música super seletiva da cidade. E daí ele queria estudar como criar joias e esculturas em madeira. Ele também gostava de abrir eletrônico para tentar montar de volta, assim, uma coisa bem nerdzinha. Clássico. Uma vez encontraram uma faca no armário do Youssef e ele foi expulso da escola que ele estava. E depois disso ele acabou trocando várias vezes de escolas. O amigo dele, o Corey, tinha 16 anos e também foi criado por uma mãe solo. Ele tinha mais 3 irmãos. Ele era mais baixinho, robusto, e ele tinha um problema de audição desde pequenininho e ele tinha dificuldade de aprendizagem, o que atrapalhava bastante ele na escola, e ele tinha dificuldade com leitura, ele tinha dificuldade às vezes de entender as coisas, coisa que vai ser importante, né, nesse caso, infelizmente. No passado, o Corey tinha sido molestado por um guia que tinha levado um grupo de crianças para um parque de diversões. E, enfim, ele teve uma infância complicada, né? Por várias questões que estavam rolando em casa também. Ele teve que morar em umas casas de foster houses, né? Que são famílias ou casas maiores que ficam por um tempo com algumas crianças, mas as crianças não ficam adotadas. É como se fosse uma casa para ficar um tempo, né? E o Corey, ele era conhecido por ser muito leal aos seus amigos, inclusive ao Youssef, e todo mundo gostava muito dele. Nessa época, ele tinha uma namoradinha, a Lisa Williams. Então, estavam os 3 ali, né? O Corey, a namoradinha Lisa, e o Youssef, o amigo deles. E eles estavam ali na frente do Central Park com mais um outro amigo, o Eddie, de 15 anos. Nesse dia, esse Eddie tinha chamado eles pra sair porque tinham uns meninos ameaçando arranjar problemas com ele e tal. Ele queria meio que ajuda caso começasse uma briga, né? Caso tivesse algum problema. O Eddie tinha até pedido pro Corey levar uma barra de metal pra ajudar ele a se proteger. E sim, ele levou, gente. Só que enquanto eles chegavam no parque, o Youssef e o Corey encontraram o primeiro grupinho que a gente falou, aqueles 15 meninos que estavam o Antron e o Raymond. E no fim, esse grupo foi aumentando, foi juntando um monte de gente, aí um menino encontrava outro amigo, foi encontrando um conhecido e foi se juntando. Entre todos eles estava o Kevin Richardson, de 14 anos. Só que ele parecia mais novo do que a idade aparentava, assim. Ele morava com a mãe, naquele mesmo prédio ali no Schomburg Plaza, e ele conhecia o Youssef e o Corey só de vista. Os seus pais eram separados e ele tinha 4 irmãs que visitavam sempre. O Kevin tocava saxofone e ele participava de um grupo de dança de hip hop. Ele não ia muito bem na escola, não tirava notas muito boas e tal, mas os professores achavam ele, né, falavam que ele era um bom menino, que ele era muito educado e tal. Em meio a uns 30 garotos, estavam aí os 5 meninos que a gente citou. O Raymond era o único latino, enquanto os outros 4 eram afro-americanos. Gente, daqui pra frente vai ficar um pouco mais confuso, porque a gente vai começar a citar várias vezes os nomes deles. E muitas vezes, fulano falou que tal fulano. Então,
A gente tá trazendo aqui algumas características de cada um pra gente tentar ajudar aí na associação. Mas lembrando, né, que eles não são só isso, nem nada. Então, o Raymond vai ser o cara que é o desenhista. O Antron é o jogador de beisebol. O Youssef é aquele nerd dos eletrônicos, né, que é o muçulmano que a gente comentou. O Corey é o amigo do Youssef, aquele que é super leal, que levou a barra de metal e tal. A gente vai chamar ele de bom amigo. E o Kevin é o dançarino. Todos eles moravam no Harlem e eram meninos bem normais. Enquanto isso, a Patricia estava atolada de trabalho. Ela ligou para um amigo chamado Michael e cancelou o jantar que eles tinham combinado para aquela noite, que não ia dar certo. Quando ela estava saindo do escritório, um colega chamado Pat disse que queria saber se ela tinha gostado do novo aparelho de som que ela tinha comprado, porque ele estava querendo um igual e tal. E ela falou que gostou e tal, mas ela falou, pô, passa lá em casa então, porque aí você olha, né, pessoalmente, você vê se você gosta e tudo bem. E aí os dois combinaram de se encontrar por volta das 10 da noite, depois que ela desse a corrida dela, né, clássica do Central Park. Então a Patrícia foi para casa trocar de roupa, colocou uma legging preta e uma blusa de mangas compridas branca. A única joia que ela estava usando era um anel em formato de laço dourado. Então, ela saiu de casa às 8h55 da noite. Já no Central Park, o grupo dos meninos estava fazendo uma baderna. Às 9h05 da noite, um cara chamado Michael Vigna estava andando de bicicleta quando viu vários meninos no caminho dele. O Michael tentou desviar, mas quando ele foi chegando mais perto, ficou claro que os meninos estavam fazendo de propósito para não deixar ele passar. Daí, quando ele foi dar a volta, um deles tentou bater na cabeça dele, mas o Michael conseguiu desviar e seguiu pedalando. E depois, eles encontraram um homem latino de meia-idade chamado Antônio Dias, que eles acharam que estava em situação de rua. Um dos meninos derrubou ele no chão e outros começaram a chutá-lo na cabeça e nas costas. Alguns dos meninos desse grupão roubaram a comida que o Antônio estava carregando e depois arrastaram ele para fora da pista, onde ele ficou deitado e sangrando. Logo depois, às 9h12 da noite, um casal de ciclistas chamado Gary Maline e Patricia Dean passaram pelo mesmo problema que o Michael. Os garotos se espalharam na pista e não deixaram espaço para eles passarem. O casal começou a pedalar mais rápido para ver se os garotos ficavam com medo e tal e saíam da frente. E foi isso que aconteceu. No último segundo, antes de atropelar um deles, o garoto saiu da frente e o casal conseguiu ir embora. Então, nesse dia, esse grupo enorme de meninos deu uma causada lá no parque. Alguns provocaram, né, várias pessoas, correram atrás de outras. Então, assim, o resumo é que, além dessas pessoas que a gente citou, outras pessoas também depois relataram que tinham esses meninos que estavam causando no parque e tal. E eles estavam em 30, gente. Então, não tem como a gente saber quem que estava, né, causando, quem que foi embora. Teve gente que foi embora no meio do caminho, quem que estava lá e não fez nada. Então, assim, não dá pra gente saber muito bem. E aí, às 9h15, em outro canto do parque, a Patricia estava correndo pelo caminho que ela sempre fazia todo dia. Como ela estava ouvindo música, ela não ouviu quando alguém chegou por trás dela e bateu na sua cabeça com um galho de árvore grande. O baque deixou ela muito tonta e ela caiu no chão, mas ela ainda estava consciente. E aí, sem olhar para trás, ela conseguiu levantar e saiu correndo. Mas a pessoa alcançou ela de novo e começou a bater na cabeça dela com uma pedra. Ela desmaiou e foi arrastada uns 30 metros para trás de alguns arbustos, longe do caminho de corrida, assim, né, para um mato, assim. E ali, ela foi espancada e estuprada. A pessoa tirou toda a roupa da Patricia, deixando ela só com o top de academia que ela estava usando embaixo da camiseta. E o top ficou para cima dos seios, assim, todo, né, puxado. E essa pessoa amarrou as mãos dela com as próprias roupas, né, que ela estava usando antes. Às 9h25, o Antônio, que era aquele moço que os garotos interpretaram, né, que era um cara em situação de rua, conseguiu se levantar e foi procurar uma viatura da polícia para contar o que tinha acontecido. E quando ele encontrou, ele contou para o policial que ele tinha sido agredido por um grupo de 5 meninos negros. Então o policial foi dar uma volta procurando os meninos que ele descreveu e acabou encontrando o Michael, aquele primeiro ciclista, né, que a gente contou. E o Michael disse, né, que ele também tinha visto esses meninos e que eles quase fizeram ele cair da bicicleta. Enquanto isso, por volta das 9h30 da noite, um cara chamado John Logan viu os meninos perturbando outras pessoas no parque e resolveu interferir. Isso começou uma briga entre o John e alguns dos meninos. E eles jogaram o John no chão e começaram a chutá-lo. Um deles pegou aquela barra de metal que o Corey tinha levado e começou a bater no John. Quando eles terminaram, o John estava sangrando no meio da pista.
Ele estava tão machucado que parecia que alguém tinha jogado um balde de sangue nele. Os policiais Eric Reynolds e Robert Powers ouviram no rádio que uns colegas estavam procurando por um grupo de meninos que estava causando lá no parque. Por volta das 10 da noite, eles viram um grupinho de meninos que batia com a descrição e eles estavam saindo do Central Park. Então, os policiais foram atrás deles de carro. Quando os meninos viram os policiais chegando, todo mundo começou a correr. Mas a polícia conseguiu prender 2 dos meninos. O Raymond, o desenhista, e um outro menino chamado Steve Lopes, de 15 anos, que a gente não citou aqui ainda. Enquanto o policial Reynolds ficou na viatura com os 2 meninos, o Powers foi atrás de outros. E ele conseguiu encontrar o Kevin, o dançarino, e pulou em cima dele para fazer ele parar de correr. E quando o Kevin caiu no chão, ele arranhou o rosto com essa coisa com o policial ali. Às 23 horas, os 3 meninos foram levados para a delegacia para serem questionados sobre os ataques no parque daquele dia. Mas, até então, ninguém sabia o que tinha acontecido com a Patricia. Chegando na delegacia, os policiais ligaram para os pais dos meninos, porque todos eram menores de 16 anos. E daí, segundo a lei, os pais tinham que estar presentes para que eles pudessem ser interrogados. Enquanto isso, por volta de 1h30 da manhã, 2 homens estavam andando pelo Central Park quando eles ouviram barulhos estranhos vindo de trás de uns arbustos. Um deles foi ver o que era e se deparou com uma pessoa tão ensanguentada que ele nem conseguia identificar se era um homem ou uma mulher. Os 2 saíram correndo para encontrar um policial e contaram que tinha um homem muito machucado que precisava de ajuda. E quando o policial chegou lá, percebeu que, na verdade, era a Patricia. O policial tentou falar com ela, mas mesmo ela parecendo acordada, ela não respondia. Então, uma ambulância foi chamada e chegou ali por volta das 2h10 da manhã, 40 minutos depois que a Patricia foi encontrada. No caminho para o hospital, os paramédicos estavam fazendo de tudo para deixar ela estável, porque ela tinha perdido muito sangue. Quando ela chegou no hospital às 2h30 da manhã, os médicos descobriram que ela tinha perdido entre 75% e 80% do sangue do corpo. A pressão dela estava 7/0, quando o normal é 12/8, assim. E estava frio, ela ficou ali, gente, muitas horas, perdeu sangue, a temperatura do corpo dela estava abaixo de 30 graus, assim. E com essas informações, os médicos tinham bem poucas esperanças que ela fosse sobreviver. E é claro que manter ela viva era a maior prioridade, mas como ela tinha provavelmente sido estuprada, eles tinham que coletar algumas evidências ali. Então, quando eles conseguiram estabilizá-la, eles coletaram amostras da região genital e debaixo das unhas da Patricia. Como ela tinha sido atingida por uma pedra várias vezes, o crânio e o rosto dela estavam muito machucados. E depois de tudo isso, ela acabou entrando em coma. Até aquele momento, eles nem faziam ideia de quem ela era, porque ela estava sem nenhum documento. Então, os médicos nem tinham como avisar para alguém, o que estava acontecendo. Enquanto isso, na delegacia, os policiais ainda estavam esperando os pais dos meninos, chegarem para começar o interrogatório. Até aquele momento, os policiais e os meninos achavam que estavam lá por causa da bagunça que estava rolando ali no parque. E eles não faziam ideia do que tinha rolado com a Patricia. Então, todo mundo achou ali que ia ser uma conversinha rápida e depois ia todo mundo para casa. Só que às 3 da manhã, eles receberam uma ligação contando que a Patricia estava no hospital. E a partir daquele momento, a investigação mudou completamente. O pai e a avó do Raymond, o desenhista, foram os últimos a chegar na delegacia ali por volta das 5 da manhã. Então, todos os meninos estavam lá desde as 11 horas da noite esperando. E lembra que a Patricia tinha combinado de se encontrar com o Pat, o colega do trabalho, que ia lá ver o som na casa dela? Então, o Pat passou lá às 10 horas, como tinha combinado, mas ela não estava em casa. Ele tocou a campainha, ligou para a casa dela, mas ela não atendeu. Ele achou estranho, mas achou que ela podia ter dormido, sei lá, chegou da corrida e foi descansar. Então, assim, ele meio que voltou para casa dele e ficou por isso mesmo. Quando ele chegou no trabalho, às 8 da manhã do dia seguinte, quinta-feira, a Patricia não estava lá. E aí ele falou, tem alguma coisa errada aqui. Aí um outro colega deles, o Peter, disse que ouviu no rádio que uma mulher tinha sido atacada no Central Park na noite anterior. E todo mundo sabia que a Patricia corria lá. Então eles ligaram pra polícia, falaram da amiga deles. E os detetives perguntaram se ela usava alguma coisa fácil de identificar e tal. E o Peter lembrou do anel em formato de laço, que era dourado. E quando a Patricia tinha chegado no hospital, as únicas coisas que ela estava usando eram aquele top de academia e o anel de laço.
O detetive perguntou se algum deles poderia ir pro hospital, né, para identificá-la, e o Pat se ofereceu. Chegando lá, os médicos levaram ele até o quarto da Patricia, que estava estável, mas estava em coma. Só que o rosto dela estava tão inchado que o Pat nem conseguiu ter certeza se era ela ou não, gente. Então imagina o estado. Olha, alguém que você vê todo dia, você não consegue nem reconhecer. Já tá muito… Nossa, até ficou arrepiada. É horrível. Mas eles mostraram o anel pro Pat. E aí ele olhou e falou, não, é o anel da Patricia, com certeza. Aí às 9h40, 11 horas depois de terem sido pegos pela polícia, o Kevin, que era o dançarino, e a mãe dele entraram na sala de interrogatório para falar com os detetives. Lembrando, gente, que o Kevin tinha 14 anos, ele estava bem assustado. Com o jeito agressivo que os detetives estavam fazendo perguntas, o Kevin ficou muito nervoso na hora de contar a história. E aí eles levaram como um sinal de que ele estava mentindo. Quando perguntaram onde que ele tinha machucado o rosto, o Kevin disse que foi quando ele caiu no chão na hora de ser preso. Lembra que a gente até contou? Mas o detetive não acreditou. Ele disse que ia chamar o policial que prendeu o Kevin e se o policial não confirmasse a história, que ele ia ter problemas. E sem nenhuma fé que o policial ia confirmar a história, o Kevin disse que na verdade ele não se lembrava onde ele tinha se machucado. Várias vezes a mãe do Kevin foi chamada para falar com outro detetive fora da sala, e nessas horas, o interrogatório do Kevin ficava mais agressivo. Eles queriam saber o que tinha acontecido com a Patricia, e toda vez que o Kevin dizia que não fazia ideia do que eles estavam falando, os policiais ficavam mais nervosos. O Kevin ficou 3 horas respondendo perguntas, e toda vez, gente, que ele falava alguma coisa que não combinava com o que o detetive achava que tinha que ser a verdade, eles pressionavam mais. Eles falaram que os outros meninos já tinham acusado ele, então não tinha como negar porque sabiam que ele estava lá. No final, o Kevin confessou que tinha visto outros meninos baterem em várias pessoas, tentarem derrubar alguns ciclistas e que ele viu a Patricia sendo estuprada. Ele disse que o Raymond, o desenhista, o Antron, que é o jogador de beisebol, e o Steve, que a gente não descreveu, que os 3 tiraram a roupa dela e estupraram ela, mas que ele só viu acontecer e que não tinha participado. O Kevin não tinha como saber disso, até porque ninguém explicou, mas, por lei, uma pessoa não precisa ter participado ativamente de um estupro para ser considerada culpada. O fato dele ter visto, né, teoricamente, e não ter feito nada, era suficiente para ele ser considerado culpado também. Só que o Kevin achou que se ele falasse o que a polícia queria ouvir, ele ia embora pra casa, né? Então, ele era uma criança, ele, sabe? A criança não acha que ela vai presa, sei lá. Cara, você tá 10 horas sem comer, sabe? Tipo assim, uma criança de 14 anos. Você não tem a menor condição psicológica de aguentar, suportar uma coisa assim. Ele não sabia, né, gente? E ele foi tentando criar uma história ali de que a culpa não era dele, mas no fim ele tava se incriminando de qualquer forma. Só que era mentira, gente, ele não viu isso. Então, como era mentira, a versão dele era errada, tinha vários detalhes ali que não batiam. Por exemplo, ele disse que a Patricia estava usando um short e uma regata, quando a gente falou aqui que ela estava de calça comprida e blusa de manga comprida. Enfim, o próximo a ser interrogado foi o Raymond, o desenhista, que tinha só 14 anos e era o único latino do grupo. Ele estava na delegacia há 15 horas. Gente, sem comer, sem dormir, sem nada, tá? O pai e a avó dele tinham chegado de manhã cedo para acompanhar ele, tudo. Mas o pai dele teve que sair para ir trabalhar. O problema é que a avó do Raymond não entendia muito inglês, né? Eles eram de Porto Rico, né? Ela não sabia muito bem o que estava acontecendo ali. O policial explicou para ela mais ou menos em espanhol que eles iam fazer umas perguntas pro Raymond, só que aí começou a falar inglês de novo. Então, ela não estava entendendo que perguntas, né, o cara estava fazendo. E é claro, né, gente, que os policiais usaram isso a favor deles, porque como que ela ia defender o menino, né, sem saber do que ele estava sendo acusado, o que eles estavam falando. 3 horas de interrogatório depois, o Raymond admitiu que viu outros garotos batendo em pessoas, né, causando ali no parque, mas ele não falou nada sobre o estupro. E o Kevin, que a gente citou agora há pouco, enquanto ele estava contando a versão dele, ele tinha identificado o Antron, né, o jogador de beisebol, como um dos garotos que tinha estado com ele no parque. Só que o Antron, ele não estava ali na delegacia, então a polícia foi lá na casa dele buscar ele também. Assim como o Kevin, o Antron tentou contar o que tinha acontecido, só que os detetives estavam cada vez mais irritados porque ninguém estava dizendo o que eles queriam ouvir. A mãe e o padrasto do Antron estavam com ele na sala, só que quando a mãe começou a chorar e tentar defender o filho, um detetive levou ela para fora da sala para se acalmar.
E quando Antron e o padrasto ficaram sozinhos na sala, o padrasto disse que acreditava que ele estava falando a verdade, mas que se ele não falasse o que a polícia queria ouvir, eles não iam deixar ele voltar para casa. E aí, gente, confiando no padrasto, o Antron mudou a versão dele da história e disse que ele tinha visto 3 meninos estuprarem a Patricia. O Kevin, que é o dançarino, o Youssef, que é aquele que eu falei que é o nerd dos eletrônicos, e um garoto chamado Clarence Thomas, que até então, gente, não tinha sido nem mencionado. O único desses meninos que já estava na delegacia era o Kevin, e o Kevin já tinha mencionado 3 outras pessoas no depoimento dele. O último a ser interrogado foi o Steve Lopes, que foi o terceiro que estava ali preso. Ele já estava esperando na delegacia há quase 20 horas, gente. E lembrando, a polícia não deu comida, não deixou eles dormirem, não deixaram eles fazerem nada. Como o Kevin, o dançarino, já tinha contado para a polícia que o Steve, esse aqui, tinha participado do estupro, então o interrogatório dele já foi focado nisso. Mas depois de horas e horas, o Steve não confessou nenhum envolvimento no estupro, nem como testemunha. Ele disse que viu sim outros garotos batendo em pessoas no parque, viu várias coisas causando e tal, mas essa coisa da Patricia, de estupro, ele não sabia, não tinha visto, não sabia de nada disso. O pai do Steve estava na sala com ele, e quando viu que os detetives não paravam de insistir nesse assunto, ele falou: o Steve não vai mais responder nada. E o interrogatório acabou. Pra vocês verem como é importante os pais, serem pessoas… Se posicionarem, E estarem não deixar… cientes do que tá acontecendo, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa fica também intimidada pela polícia, né? E a gente falou que como a população negra e latina era já, abordada pela polícia… Estigmatizada, então, exato. É isso que é complicado, porque são casos que muitas vezes a pessoa acha que se falar alguma coisa vai resolver. Ah, não, fala que viu então, eles vão liberar e acabou. E você acha que você tá sendo testemunha. Uhum. Você não acha que seu filho vai preso, sei lá, Exatamente. né? E eu também não sei o que a polícia falou ali também pra convencê-los, Exatamente. né? Enfim, então enquanto os meninos estavam sendo interrogados, o Raymond, o desenhista, ainda estava lá esperando na delegacia. Fora da sala de interrogatório, um policial começou a conversar com ele sem a presença de nenhum responsável. Assim como os outros meninos, o policial foi pressionando o Raymond para admitir que ele sabia o que tinha acontecido com a Patricia e tal. E ele fez parecer que se o Raymond contasse, ele ia poder ir embora. E aí, cansado, depois de horas na delegacia, com fome, sem dormir, o Raymond disse que tinha visto o Kevin, o dançarino, o Antron, que jogava beisebol, e o Steve, eles estuprando a Patricia, mas também que ele não tinha participado. Quando o pai dele voltou para a delegacia, o Raymond repetiu essa história e eles assinaram uma confissão oficial. Então, para resumir, até agora, 3 meninos tinham confessado ter visto o que tinha acontecido com a Patricia, mas nenhum deles admitiu ter participado. Só que cada um deles citou um participante diferente. O Kevin, que é o dançarino de 14 anos e tal, disse que viu o Steve, o Antron, que é o jogador de beisebol, e o Raymond. Já o Raymond diz que ele viu o Kevin, o Antron e o Steve. E o Antron diz que viu o Kevin, o Clarence Thomas e o Youssef. Então, assim, que bagunça, já trouxe mais 2 pessoas diferentes. E além disso, todos eles erraram detalhes sobre a história, como a roupa que ela estava usando, onde tinha acontecido o crime. Então, assim, em resumo, não é que eles acertaram alguma coisa, eles não acertaram nada. Eles só assumiram, sob efeito ali de horas, pressionados e tudo mais. E cada um falava uma história completamente diferente. E todos eles falaram que tinha sido perto de onde os meninos bateram no Antônio. Aquele cara que eles achavam que estava ali em situação de rua. Só que tinha sido, gente, o crime com a Patricia tinha acontecido a 600 metros de distância dali. Então não era ali perto, não era ali próximo. Então, assim, não tinha nada no depoimento deles que era certo. E os depoimentos finais, assinados pelo Kevin e pelo Raymond, também continham umas palavras, gente. Vamos lembrar que são garotos de 14, 15 anos de idade. E eles usavam palavras como inconsciente. Imagina, sabe, tipo assim, o corpo dela estava inconsciente, ela estava inconsciente. Um menino de não 14 é o tipo de coisa anos. que uma criança fala, sabe? Amigos adicionais.
numerosos amigos, sabe? Tipo assim, vários termos, assim, que era uma coisa muito mais de polícia falando sobre vítima e tal, do que de fato uma criança teria falado. É, tipo, as pessoas que estavam andando de bicicleta, eles falavam os ciclistas. Exato. Que tipo, muito provavelmente, sabe, era muito estranho. Então, assim, vários detalhes dos depoimentos, partes sobre o corpo, gente, tudo isso claramente foi jogado pra eles ali pela polícia. Só que mesmo com essas inconsistências, os detetives continuaram seguindo com os interrogatórios dos outros meninos citados, né? Por exemplo, o Antron tinha falado do Clarence Thomas, do Youssef. Então, gente, a polícia foi buscar os dois em casa. Quando o Clarence chegou na delegacia, ele falou que tinha visto alguns dos meninos brigando no parque, mas que ele não tinha participado. Ele contou que tinha visto a tal da barra de metal com o Antron e um garoto alto. Depois eles descobriram que esse garoto alto era Youssef, mas que foi um menino chamado Lamont McCall que tinha usado a barra para bater no Antônio. Em nenhum momento o Clarence admitiu ter participado do que aconteceu com a Patrícia, testemunha, nada. Então o interrogatório dele acabou por aí. Quando os policiais foram até a casa do Youssef, o menino nerd que gostava de eletrônico e tal, eles foram lá buscá-lo e ele tava com o Corey, aquele que a gente chamou de bom amigo, o amigo dele, né? Ele não tinha sido citado na história de ninguém, mas ele tava no parque no dia também. O policial pediu a identidade do Youssef pra ver quantos anos ele tinha, pra saber se eles tinham que entrar em contato com os pais antes de levar pra delegacia, de fazer o interrogatório, né? E foi aí que rolou uma confusão. A carteira de estudante do Youssef estava com a data de nascimento errada. Como era escrita à mão, ele tinha mudado a data de nascimento dele de 74 para 73 para fingir que tinha 16 anos e impressionar umas meninas. Então, os policiais acharam que ele tinha 16 e levaram ele para ser interrogado sem os pais. Como o Corey estava lá na casa do Youssef também, o próprio Corey decidiu ir junto com o Youssef para não deixar o amigo ir sozinho para a delegacia. Ele era um bom amigo, leal, né, gente? Estava sempre com ele, enfim. O interrogatório do Youssef começou às 23 horas, mais de 24 horas depois que o crime tinha acontecido. E como ele era o único que estava sendo interrogado sem os pais até então, os detetives foram mais agressivos ainda. Falaram que tinha encontrado digitais nas roupas da Patricia e que aquela era a única oportunidade que Youssef tinha de contar a verdade antes dos resultados saírem. E os policiais deram a entender que se ele contasse a verdade, que eles iam pegar mais leve se os resultados provassem que ele estava envolvido. Parece contraprodutivo confessar uma coisa que você não fez. Mas, gente, a gente já falou várias vezes aqui, a gente já trouxe casos e mais casos. A gente sempre fala daquele documentário Confession Tapes, né? Que, infelizmente, isso é uma coisa que acontece. É mais comum as pessoas darem confissões falsas quando os policiais falam que encontram DNA ou digitais. Vocês sabiam? Olha que absurdo que o lógico a pensar é, se você encontrou digital, DNA, aí que você não vai querer dar uma confissão falsa porque você sabe que você não fez. Não, então, mas é pelo o oposto. contrário, é o oposto. Porque você acha que a digital vai te salvar. Exatamente. Como a pessoa sabe que é inocente, ela acha que, né, bom, quando o resultado chegar, vai inocentar, então tá tudo certo. E bom, com isso na cabeça, Youssef confessou que ele tinha presenciado o estupro, sem saber que, na verdade, não tinha resultado nenhum, né, que pudesse provar a sua inocência. Ele disse que tinha visto o Kevin, o dançarino, e o Corey, o bom amigo, abusando da Patrícia, mas que ele não tinha participado. Assim como as outras confissões, a do Youssef também não batia com as provas que eles tinham, principalmente, de novo, né, as roupas da Patricia e o local do crime. Além disso, vocês repararam que ninguém citou os mesmos participantes, ninguém citou os mesmos 3, ou, né, os mesmos 2 agora no final. Depois de 1 hora de interrogatório, a mãe do Youssef chegou na delegacia dizendo, né, gente, cadê meu filho? O que tá acontecendo? A promotora, Linda Fairstein, que estava cuidando do caso, ela disse pra mãe que ela só ia poder falar com ele quando o interrogatório acabasse, né, que ele estava sendo interrogado. Só que a mãe ficou louca, né? Ela falou, meu filho é menor de idade, né? O que vocês estão fazendo? Eu tenho o direito de estar com ele e tal. E, gente, continuaram negando o pedido. Até que ela explicou que ele tinha 15 anos. Aí a promotora parou o interrogatório no mesmo instante, porque ela viu que isso ia dar muito errado pro lado deles, porque eles interrogaram, né, esse tempo todo aí, um menor de 16 sem os pais. O Corey, o bom amigo, que coitado, foi na delegacia pra acompanhar o Youssef, gente, ele se ferrou muito.
como o amigo citou ele como os envolvidos, ele foi chamado para ser interrogado. O Corey realmente tinha 16 anos, então ele não precisava dos pais presentes. E lembrando que o Corey é aquele que tinha um pouco de surdez, ele tinha dificuldade de aprendizado, então ele era uma pessoa muito vulnerável, sabe? Para estar sendo pressionado ali, ainda mais sem os pais. Inicialmente, o Corey só confessou ter visto brigas no parque. Mas, com o passar de horas e horas, ele disse que tinha visto o Kevin e o Steve estuprando a Patrícia. Ele disse que ele estava escondido atrás de uma árvore, então os meninos não tinham visto que ele estava lá. À 1h, gente, 24 horas depois de ser preso, os meninos ainda estavam lá, o Antron ainda estava na delegacia, mesmo depois de ter assinado a confissão. A polícia disse que eles precisavam de uma confissão em vídeo e o Antron teve que recontar a história dele para a câmera. Como ele tinha sido convencido pelo padrasto a mentir no depoimento, então ele mais uma vez contou o que achou que a polícia queria ouvir ali, na esperança de que finalmente ia para casa. O próximo a gravar a confissão foi o Raymond, que é o desenhista, mais de 27 horas depois de ser preso. O Steve, o moço que a gente não falou muitos detalhes, também gravou uma confissão, mas assim como no interrogatório, ele não disse nada sobre a Patricia. Apesar de não ter confessado, ele ainda não pôde ir para casa. E o Kevin, o dançarino, ele gravou a confissão dele depois de 30 horas na delegacia. E nada que ele disse batia com as evidências que a polícia tinha encontrado. Ele errou o lugar onde o crime aconteceu, ele errou a roupa que a Patricia estava usando, ele disse que não conseguiu ver se ela estava sangrando, sendo que, gente, ela não foi nem reconhecida pelo colega de trabalho dela, sabe? Tipo, sim, não tinha como isso acontecer. Depois da gravação, Kevin foi levado até a cena do crime verdadeira, não o lugar que ele tinha dito que é ali que o crime aconteceu. E chegando lá, os policiais pararam na frente de onde a Patricia tinha sido encontrada, onde o chão ainda estava cheio de sangue, e pediram pro Kevin apontar onde o crime tinha acontecido. Gente, olha, é ridículo, gente. Como que você leva pro lugar que aconteceu? Tipo, não você que cometeu o crime, então você que leva pro lugar. Você que diz onde que é. Sim, mostra Aí eu chego no no mapa lugar, que seja, né? aí eu mostro um lugar com sangue. Ó, Carol, onde que aconteceu? Puta Sabe? merda, né? Claro que ele apontou pro lugar que tava cheio de sangue, gente. Tipo, a moça sangrou muito, tava horrível o lugar, sabe? Então pronto, ele sabia que o lugar cheio de sangue era a cena do crime, claramente culpado, né? Claramente foi ele. Putz, grilo. Exato. E aí fizeram a mesma coisa com o Corey, que era o bom amigo, apontou pro mesmo lugar. E ele disse que tinha visto o crime acontecer atrás de uma árvore, né? Então os policiais falaram, que árvore você tava? Gente, não tinha nenhuma árvore que batesse com o que ele tava falando, enfim. Apesar de terem acertado onde a Patricia tinha sido encontrada, porque era óbvio, o Kevin e o Corey não apontaram para o mesmo lugar quando os policiais perguntaram onde ela tinha sido atacada pela primeira vez, porque ela tinha sido arrastada para dentro dos arbustos. Então eles falaram, aqui na pista, onde que foi? Cada um apontou para um lado. Como o Kevin tinha sido questionado primeiro, os policiais ficavam apertando o Corey meio que para ele confirmar o que o Kevin já tinha falado, né? Só que o Corey não sabia o que eles queriam que ele falasse. E ele começou a inventar mais e mais detalhes sobre a história. Ele disse que tinha visto o Steve e o Raymond, o desenhista, atacando a Patricia com uma faca. Só que, gente, ela não tinha nenhum corte de faca, não tinha nada que indicasse que houve faca. Aí os policiais falaram que as feridas não batiam com uma faca. Então eles perguntaram se o Corey tinha visto os meninos batendo nela com um tijolo ou com uma pedra. Tipo, eles estão falando. Exato. Tipo, você não acha que foi com isso ou com isso? Você não acha que foi aqui nesse lugar tal? Exato. Olha. E aí ele falou, não, eu lembrei sim. Eu lembrei que o Youssef me contou que tinha visto os meninos com uma pedra na mão. Olha. E aí, né, criou mais uma inconsistência na história. Então, gente, mais um resumo para ninguém se perder. O Steve e todos os outros 5 estavam sob custódia da polícia. E todos, menos o Steve, tinham confessado serem testemunhas do estupro da Patricia. Apesar de todos terem falado que viram o que aconteceu, nenhum deles apontou os mesmos culpados, nenhum deles conseguiu dar detalhes da história que batessem minimamente com as provas que a polícia tinha. Na hora de gravar a confissão, eles já estavam na delegacia há horas, sem comer, sem dormir direito, alguns deles, né? Tava mais de um dia. E todos eles com a promessa de, se você contar a verdade, você vai poder voltar para casa. Então, assim, eles só estavam desesperados para voltar para casa.
Todos eles confessaram sem um advogado presente. E no caso do Corey e do Youssef, sem os pais presentes. No caso do Raymond, a avó estava, mas ela não entendia inglês. E o Antron foi incentivado pelo próprio padrasto a falar o que a polícia queria ouvir. A mãe do Kevin foi chamada para fora da sala de interrogatório várias vezes. O único que estava numa situação um pouco melhor era o Steve, porque o pai dele tinha parado o interrogatório quando viu que os policiais estavam insistindo para ele confessar. Os detetives estavam usando uma técnica chamada viés de confirmação durante a investigação. Basicamente, eles começaram a investigar achando que os meninos eram culpados, então eles ficavam procurando informações que provassem isso. Eles não foram para outra linha de investigação. A confissão forçada, que os meninos achavam que seria a chave para voltarem para casa, acabou sendo o que os impediu de ir embora. Um dia depois dos meninos darem o depoimento para a polícia, os jornais já estavam noticiando a prisão dos responsáveis pelo estupro da corredora do Central Park, como a Patricia ficou conhecida. Isso porque não demorou muito para os nomes dos meninos serem divulgados, mas a identidade da Patricia mesmo foi segredo por um bom tempo. As notícias contavam uma história de uma jovem branca com um futuro promissor que foi atacada por um grupo de homens negros violentos. Mesmo que a polícia não tivesse tido tempo de testar as evidências e tal, os jornais não tinham usado termos, de suspeitos ou supostos culpados, suspeitos confessaram. Não, gente. Eles decidiram que a culpa já era deles. Naquela semana, só para vocês terem uma ideia, 28 estupros ou tentativas de estupro tinham sido denunciados em Nova York. Mas o da Patricia era o único que estava causando esse burburinho todo. Inclusive, só pra vocês terem uma noção, de como esse caso, um dos estupros que aconteceu desses 28 era o de uma criança de 8 anos. E esse da criança de 8 anos não ficou na mídia sendo falado, não. Curiosamente, das 28 vítimas, 24 eram negras ou latinas, 2 eram asiáticas e a Patricia era uma das 2 brancas. A maioria dessas vítimas era de comunidades mais pobres. Que vocês acham que eles querem ficar falando, noticiando? Uma das notícias era: em uma corrida noturna pelo Central Park, uma jovem que trabalha num banco de investimentos de Wall Street foi brutalmente espancada, estuprada e deixada para morrer por um grupo selvagem de adolescentes, disse a polícia ontem. O termo selvagem era constantemente usado para se referir aos meninos, além de chamarem eles de alcateia, se referindo a um grupo de lobos. Um colunista do jornal The New York Times chegou a dizer: "Eu acho que chamar eles de alcateia é um insulto aos lobos. Lobos têm classe demais para fazer o que eles fizeram." Ou seja, estavam comparando pessoas negras a animais, usando termos pejorativos, termos racistas, que é uma tentativa de tirar a humanidade deles. Principalmente quando você quer pintar a ideia de que eles são violentos, que eles são naturalmente violentos, Sim. que isso é algo que já faz parte deles, da natureza. E a gente sabe que isso é uma grande baboseira racista. E os jornais apenas ficavam reproduzindo essas coisas que já eram ditas nessa época. É irritante, gente, tudo nessa história é desesperadora. No dia 1º de maio, menos de 2 semanas depois do crime, um anúncio de página inteira apareceu nos 4 maiores jornais da cidade de Nova York. Ele tinha sido comprado pelo Donald Trump. Sim, o ex-presidente dos Estados Unidos, que nessa época era só um empresário idiota. O Trump gastou $85 mil para publicar um anúncio pedindo pela volta da pena de morte no estado de Nova York e fazendo referência ao caso da Patricia. E o Trump se preocupou com as outras 27 vítimas? Não. Bom, e isso começou uma conversa sobre a volta da pena de morte. E vários outros jornais e canais de televisão, começaram a bater nesse assunto também. O jornal Post disse: "Os bandidos que estupraram, esfaquearam e espancaram a corredora de 28 anos não pensaram na possibilidade de serem punidos de maneira proporcional ao crime sádico que cometeram." Então, mais uma vez, os meninos, foram tratados como culpados. Gente, não teve julgamento, não, sabe? Assim, simplesmente prendemos os responsáveis como se tivessem realmente com
grandes provas ali na mão, sabe? E eu acho que é óbvio, gente, que o crime foi horrível. Que, né, como a Patricia deve ter sofrido muito. Sim. Que enfim, não tem, isso é inegável, né? O que a gente tá querendo mostrar pra vocês é como esses meninos, crianças, como eles foram tratados pela mídia porque eles eram negros. Exato, só um fato. por isso. Apenas por isso, porque eles eram pessoas pobres, porque eles eram pessoas que já estavam condenadas pela mídia antes mesmo de chegar à conclusão. Então, assim, de novo, gente, tá falando de crianças, e sabe? É isso, a polícia nem olhou outras coisas, não olhou mais ninguém. Tinha estupros acontecendo na cidade inteira. Exatamente. Por que eles acharam que só podia ser eles, né? Tudo bem, eles estavam causando lá no dia, mas eles entrevistaram eles várias vezes e ninguém tinha falado nada. Né, se tivessem provas depois, aí eles tudo bem. Eles nem sabiam, né? Que até então, nem a polícia sabia. Quer dizer, não tinha… Enquanto a polícia não sabia da Patricia, em momento algum eles citaram qualquer mulher, qualquer estupro, qualquer tipo de coisa. Então… só depois que eles forçaram, né? Então, assim… a gente tá querendo demonstrar como as pessoas se aproveitaram disso, né, ao redor, né? A gente falou do Donald Trump. Até o Ed Koch, que era prefeito lá de Nova York, ele tava tentando se reeleger, ele decidiu usar o caso a favor dele e usar os meninos de exemplo. Ele disse: "Eu não quero entender o que motiva alguém a cometer esse tipo de barbaridade. Eu quero que a pessoa seja punida para servir de exemplo. Qualquer um que comete estupro não é criança." E aí, esse cara aí entrou na onda de dizer que ele ia ser mais severo com as punições de criminosos e apoiou a ideia da pena de morte. Ele só esqueceu pequenos detalhes ali. O primeiro era que os meninos eram menores de idade, você não pode dar pena de morte para menores. E segundo, que mesmo que eles fossem maiores de idade, estupro não era um crime que estava incluso na pena de morte. Então, assim, mesmo se essa pena voltasse, eles não receberiam a punição. Então, assim, esse apoio da população que ele queria, né? Ele tava incitando a raiva das pessoas na população, porque, gente, é óbvio, é um crime brutal, é horrível, todo mundo vai ficar com raiva. Só que você tá jogando a raiva ali em pessoas inocentes, né? Enfim, enquanto os meninos permaneciam presos, a Patricia ainda estava no hospital e ela foi começando a se recuperar. Aos poucos ela foi acordando do coma, mas ela apresentava sinais de problemas cognitivos bem graves. Só no final de maio, mais de um mês depois do crime, que ela começou a lembrar alguns detalhes do que tinha acontecido naquele dia. O problema é que a última memória dela tinha acontecido durante o dia mesmo, até às 17 horas, que foi um momento que ficou marcado na cabeça dela porque ela ligou para aquele amigo que ela ia jantar fora, mas ela estava cheia de trabalho, né? Ela ia sair mais tarde. Não era o amigo que ia lá visitar a casa dela, né? Aquele outro ainda. Então, mesmo que ela tivesse visto quem a atacou, ela não tinha como contar. E mesmo sem nenhuma prova ligando os meninos à cena do crime, né, além das confissões, que eram todas bizarras, a promotoria decidiu que ia acusar formalmente eles por tentativa de assassinato, estupro e agressão. E esses crimes eram referentes a Patricia e a agressão do John Loughlin, que é aquele cara que os meninos tinham batido com uma barra de metal. Mas, de novo, também não tinha nenhuma prova que tinha sido aqueles 6 meninos específicos que agrediram o John. Foram alguns dos 30 que estavam lá, mas já que eles tinham que culpar alguém, ficou ali pra eles. E também ficou decidido que eles iam ser julgados como adultos, apesar do mais velho ter 16 anos e o mais novo 14. Até a data de primeira audiência do caso, os menores de 16 anos foram mandados para uma prisão juvenil, mas o Corey, o bom amigo, né, que era o único com 16, foi mandado direto para a prisão de Rikers Island. Logo na primeira semana, outros prisioneiros arranjaram uma briga com o Corey porque descobriram que ele era um dos meninos do caso do Central Park. 28 prisioneiros partiram para cima dele, mas os guardas pararam a briga antes que ele se machucasse muito. Enquanto eles esperavam a audiência, os pais dos meninos correram atrás de advogados, então cada um tinha ali o seu próprio advogado. No dia 10 de maio, 20 dias depois de serem presos, os meninos compareceram ao tribunal para audiência que ia decidir se eles iam poder pagar a fiança e responder em liberdade ou não. A juíza decidiu que o Corey e o Steve iam ter que pagar 50 mil de fiança e o Antron e o Seth 25 mil. O advogado do Kevin pediu para que ele passasse por uma avaliação psicológica ao invés de pagar a fiança, porque ele achou que ia conseguir provar que ele não tinha condições de ficar preso e tal. E o advogado do Raymond não pediu nada.
Além da fiança, a juíza anunciou que já tinha sido decidido o juiz que ia tomar conta do caso deles, o que era bem estranho. Normalmente, os juízes eram escolhidos aleatoriamente, mas ela disse que o juiz Thomas Galligan tinha sido pessoalmente escolhido para o caso. Isso não é proibido, mas para evitar qualquer tendência na decisão, né, é raro que isso aconteça, né? E a justificativa foi que o caso estava sendo muito noticiado na mídia e que o Thomas tinha experiência em lidar com um caso grande, assim. Os advogados tentaram pedir com que o juiz fosse retirado do caso, porque estava tudo muito estranho, mas não tiveram sucesso e ele continuou responsável. Todos eles foram mandados de volta para a prisão até que conseguissem o dinheiro. No dia 22 de maio, a família do Youssef, que era aquele menino que gostava de eletrônico e tal, a família pagou a fiança dele, ele foi o primeiro a ser solto. O caso do Kevin, ele tinha pedido aquela avaliação psicológica e tal, não deu certo, então o advogado voltou atrás e pediu fiança, e aí a fiança foi paga no começo de junho. Os outros 4 iam ter que esperar na prisão até a data da audiência que ia decidir se as confissões deles iam ou não ser anuladas. Isso por quê, gente? Porque assim que, no dia seguinte que eles fizeram as confissões, logo que eles arrumaram advogado, que eles entenderam o que estava acontecendo, eles falaram que as confissões tinham sido forçadas, eles falaram que era mentira, as confissões e tudo mais. Essa audiência ficou marcada para o dia 10 de outubro de 89, 6 meses depois dessa audiência aí da fiança. Todos os advogados argumentaram que as confissões só aconteceram porque os policiais deram a entender que eles iam poder ir para casa se confessassem. Além disso, eles passaram horas na delegacia sem dormir, sem comer, então eles não estavam ali no estado mental normal para responder as perguntas. Mas o juiz Thomas decidiu que os detetives não tinham feito nada de legal, então as confissões iam continuar valendo. Além disso, ele disse que como nenhum deles tinha confessado ser o culpado pelo estupro, eles entendiam a seriedade da situação. Então não era possível que os detetives tivessem coagido eles a confessar. Na lógica dele, se fosse uma coerção, os culpados teriam sido forçados a dizer que foram eles que cometeram o estupro. Assim, que lógica é essa, né? Enfim. Depois dessa audiência, o Raymond, o Antron, o Corey e o Steve voltaram para a prisão e o Kevin e o Seth voltaram para casa, né? Porque eles eram os únicos ali que tinham conseguido pagar a fiança. Em dezembro, as famílias do Antron e do Steve conseguiram o dinheiro da fiança e eles foram soltos. E como o Raymond era o único que ainda estava na prisão juvenil, né? O advogado dele decidiu pedir para pagar a fiança e responder em liberdade. E o juiz até deixou, só que a família dele não tinha $25 mil, então ele continuou preso. E o Corey, gente, ele estava lá na Rikers Island, que é aquela prisão, né, para maiores de 16 anos, com vários adultos, que é bem pesado. E ele continuava lá, porque não tinha nem como ele pagar a fiança. Inicialmente, a ideia da promotoria era julgar todos os meninos juntos, mas eles perceberam que tinha um problema. Como a gente está acostumado a ver em filmes assim, né? A 5ª emenda da Constituição dos Estados Unidos diz que todo mundo tem o direito de não se autoincriminar. Mas também tem a 6ª emenda, que diz que todo mundo tem o direito de confrontar uma pessoa que está te acusando de algo. Então, assim, ficou meio confuso. Por quê? Se a confissão dos meninos servia como prova de que eles eram cúmplices, eles tinham direito de não testemunhar contra si mesmos. Então, eu não vou testemunhar contra a Mabê porque eu fui cúmplice dela, ela foi cúmplice do meu. Então, eles não teriam esses testemunhos, né? Então, eles precisavam separar os casos, porque eles precisavam separar quem não mencionou o outro, um ao outro, assim, na confissão. Então, ficou 2 julgamentos. O primeiro ia ser do Youssef, Raymond e Antron, porque eles não mencionaram uns aos outros durante a confissão. Então, na hora de mostrar as gravações para os jurados e tal, era mais fácil de editar os nomes dos outros que não podiam aparecer. E esse julgamento foi marcado para dia 25 de junho de 90, mais de um ano depois do crime. Com o julgamento marcado, tinha chegado a hora da promotoria juntar as provas que eles iam apresentar para tentar confirmar a confissão dos meninos. Bom, cada um tinha falado uma história diferente, então não tinha como eles confirmarem todas. Por exemplo, o Antron e o Seth falaram que o ataque da Patricia tinha acontecido antes da agressão ao John Logan, que é aquele cara que os meninos tinham batido com uma barra de metal, que foi ali por volta das 9h30 da noite.
Só que o Raymond, o Kevin e o Corey disseram que, na verdade, o ataque da Patricia foi um pouco antes deles saírem do parque às 10h30 da noite. Em primeiro momento, ali, a polícia decidiu que o horário das 10 horas era o mais provável, então seguiram com ele. Só que quando eles foram falar com os vizinhos da Patricia, eles descobriram que ela saiu de casa às 8:55 da noite. E como demorava 15 minutos para ela chegar da casa dela até onde ela foi encontrada, o crime não poderia ter acontecido às 10 da noite. Só que o horário entre 9h10 e 9h15 era um problema. Porque às 9h12, né, as crianças ali, os meninos, estavam atazanando a vida do casal de ciclistas. E eles estavam a 600 metros de distância de onde a Patricia estava. Mas, apesar disso, eles decidiram que eles iam seguir com essa estimativa de 9h10 a 9h15, porque os meninos não tinham como provar que estavam com um grupo na hora que os ciclistas passaram. Então, tinha tanta gente, né? Isso, a gente falou, tinham quase 30 garotos e tal, então não dava pra saber quem que participou aonde. Então, a polícia, mais uma vez, usou isso a seu favor também. Não, e até um momento bom pra gente falar disso, né? Se alguém dos 30 tinha feito alguma coisa com a Patricia, quem falou que foram esses 6? Quem falou, sabe? Eles pegaram aleatoriamente, eles estavam correndo. Sim. Eles pegou 2 meninos que estavam correndo, o resto correu. Se eles tivessem pegado o outro do resto… Aí teria sido eles. Tipo, quem conseguir chegar mais rápido vira o Então, suspeito. assim, não fazia nem sentido. Eles não foram nem interrogar esses outros 26, sei lá, 20 e quantas pessoas, sabe? Aquela que não fez Kumon, né? Mas, enfim. Enfim. Eles encontraram algumas amostras de DNA que não pertenciam à Patricia nas roupas dela. Mas quando eles testaram com o DNA dos meninos, não batia com nenhum deles. Nossa, que coisa, né, menina? Né? Então, eles não podiam usar isso como prova. O DNA começou a ser usado em casos criminais, assim, no começo dos anos 80. Então, nessa época, eles já conseguiam testar e comparar. Só que eles tinham que ter boas amostras, né? Então, uma quantidade grande… assim, era o comecinho ali, né, dessa coisa de comparar para casos criminais e tal. Então, por exemplo, nessa época eles não conseguiam comparar fios de cabelo, tipos de sangue. Era uma coisa meio limitada, assim, e só com amostras grandes. Então, com o que eles tinham ali, né, não bateu com nenhum deles. Então, né, só para vocês entenderem como era o DNA nessa época. Durante a investigação, a polícia encontrou fios de cabelo na camisa do Kevin, o dançarino. E em 89, eles não tinham essa tecnologia para saber se esse cabelo era da Patricia ou não. O que eles podiam dizer no julgamento, então, era: um fio loiro foi encontrado na camisa do Kevin. A Patricia era loira. O sangue encontrado na blusa da Patricia também não tinha como ser confirmado. A única coisa que eles sabiam era que o sangue era tipo A, que era o sangue da própria Patricia, do Kevin, do Youssef e mais de 30% da população americana, né? Como a Patricia não estava usando a blusa quando ela foi encontrada, a promotoria tentou gerar uma dúvida, dizendo que o sangue podia não ser dela, já que também batia com alguns dos meninos. Só que olha esse detalhe. Apesar da Patricia ter perdido quase 80% do sangue do corpo, nenhuma gota de sangue, nada, tinha sido encontrado em nenhuma roupa dos meninos quando eles chegaram na delegacia. Inclusive, alguns dos meninos estavam com a roupa daquele instante, né, que eu acabei de falar, que eles foram pegos correndo na rua e não tinha nada. E, gente, ela perdeu 80% do sangue do corpo. Tipo, como? Não tem como isso, não tem como. Entendeu? É só se eles tivessem trocado de roupa durante a situação. E assim, não tem como. Não tem como, porque a gente ainda não descreveu muito o que eles falaram, mas eles falaram às vezes que estavam participando, segurando a mão dela. Exato. O outro falou que estava ali ajudando a segurar, mas que não penetrou. Mas eles estavam muito próximos. Acho que só o Corey, se não me engano, falou que estava atrás da árvore, né? Mesmo que ele estivesse olhando, mas ele falou que fulano estava lá, então fulano teria que ter um sangue na roupa. Também, né? Então é o tipo de coisa que, assim, não fazia sentido. Não provava. Mas também, gente, isso era o de menos pra polícia, porque as provas principais eram as confissões. Então foi nisso que a promotoria focou durante todo o julgamento. Eles admitiram que eles não conseguiam confirmar que os DNAs encontrados nas roupas e no corpo da Patricia eram dos meninos, mas eles culparam a falta de tecnologia. Eles falaram que o DNA podia ser de outros meninos envolvidos, mas que não significava que aqueles que estavam em julgamento não fossem culpados também. Oi?
A estratégia, gente, era causar essa dúvida nos jurados, né? Que era só o que eles precisavam mesmo. Porque, gente, você já tem as confissões, porque vocês precisam de prova. Né? Se eles estão confessando, é isso aí, né? Essa já é a verdadeira prova, né? Na visão deles. E eles estavam contando que os jurados iam acreditar e iam pensar nisso também. No dia 16 de julho, depois de quase um mês de julgamento, chegou a hora da Patricia testemunhar. Apesar dela não poder identificar os meninos como culpados, a promotoria achou que seria importante os jurados verem ela e ouvir as consequências do que tinha acontecido. A Patricia disse que ela ainda tinha problemas para andar, porque o equilíbrio e a coordenação dela tinham sido afetados. Ela perdeu o olfato e a visão dela ainda não tinha voltado ao normal. Foi um testemunho rápido, de menos de 15 minutos, e só a promotoria fez perguntas para ela. Os advogados de defesa decidiram não interrogá-la, porque eles sabiam que ia pegar mal para eles e que era melhor mostrar simpatia por ela. Porque, gente, é o que a gente tá falando aqui. A Patricia continua sendo uma vítima, né? Ela passou por uma situação horrível, absurda, e ela merecia, sim, que fosse feita uma investigação correta. Exato. Né? Que fosse atrás das pessoas ou da pessoa que tivesse feito isso com ela. E no lado da defesa, cada um tinha um advogado, né? Então, cada um deles focou em algo diferente ali, né? Em uma tática para defender os meninos. O advogado do Antron, que jogava beisebol, usou o fato do DNA não bater com nenhum deles e acusou a polícia de não ter feito um bom trabalho na hora de interrogar os meninos. Falou que eles ficaram presos por horas antes de confessarem, que eram horas que eles podiam estar manipulando os meninos. O advogado do Youssef, aquele dos eletrônicos, focou mais na parte política do caso, dizendo que a polícia e o governo estavam desesperados para resolver esse caso por causa de toda a atenção que estava ali em cima dele, né? E por último, o advogado do Raymond, o desenhista, tentou gerar dúvidas sobre os depoimentos dos policiais, dizendo que o júri não podia acreditar em tudo que eles estavam dizendo e ignorar a acusação de coerção que os meninos estavam falando, né? Que eles tinham sido coagidos. E na hora da declaração final, eles pediram para que os jurados simplesmente comparassem as provas apresentadas pela promotoria e o testemunho dos meninos. Como a gente falou aqui 15 vezes, era diferente, nada batia. Então, se você olhar, não faz... Eles queriam dizer assim, né, os advogados, não faz sentido, o caso não bate. Tava claro que o que a polícia diz que aconteceu e a confissão não batia, porque cada um contou uma coisa. Né? Tinham outros que não estavam aqui nesse julgamento, mas mesmo entre os três não batia nada. Eles falaram um pouco ali também de, tipo, eles não defendem, né, que os meninos, tipo... Eles mentiram, sim, mas eles foram coagidos. Eles queriam deixar isso claro e, mesmo, né, sendo coagidos, era óbvio que eles não estavam na cena do crime porque eles não acertaram nada durante as confissões. Depois de 6 semanas de julgamento, chegou a hora dos jurados tomarem uma decisão. No dia 18 de agosto de 1990, o Antron, o Youssef e o Raymond foram considerados culpados de estupro e agressão e inocentados de tentativa de assassinato. O juiz decidiu que a sentença seria de 3 a 10 anos pelo estupro da Patricia e 3 a 10 pela agressão do John Logan. Como eles eram menores de idade, a lei diz que eles só podiam ficar presos um máximo de 10 anos. Então, eles foram mandados para a prisão juvenil, onde eles ficariam lá até completar 21 anos e depois seriam transferidos para uma prisão normal. 2 meses depois, no dia 22 de outubro, o julgamento do Kevin, o dançarino, e do Corey, o bom amigo, começou. Lembrando que o Kevin é aquele de 14 anos e tal, e o Corey é aquele que é o único que não está na prisão juvenil, porque ele já tinha 16 anos, então ele estava lá na Rikers Island. Bom, a promotoria tinha decidido não acionar o Steve no mesmo julgamento, porque o Kevin e o Corey falaram muito dele na confissão. Isso era um problema, porque eles iam ter que editar o nome dos meninos que estavam em julgamento e tal, então ia dar trabalho para eles. E também o Steve, gente, foi o único que não confessou nada, né? Então a situação dele estava sendo bem diferente ali. Com o sucesso do primeiro julgamento, a promotoria usou a mesma estratégia de antes. Eles apresentaram as mesmas provas que geraram dúvidas sobre o envolvimento dos meninos com o cabelo lá e o sangue, mas o principal eram as confissões. O advogado do Kevin tentou usar a confissão a favor dele, dizendo que o Kevin nunca tinha admitido ter participado do estupro, que ele poderia no máximo ser considerado cúmplice, mas não o principal culpado, então que ele não deveria ser penalizado do mesmo jeito. E
E a família do Kevin não gostou dessa estratégia, porque não inocentava ele completamente. Então eles queriam demitir esse advogado no meio do julgamento e contratar outro, mas o juiz não deixou. Imagina o climão. Enquanto isso, o advogado do Corey, né, o bom amigo, tentou anular completamente a confissão, assim como os advogados tinham feito lá no outro julgamento. Ele mostrou que o Corey tinha falado várias coisas diferentes, vários depoimentos diferentes, e que ele nem sabia o que tinha acontecido. Como a gente contou, ele mudava a história toda hora. Ele falou uma hora que era faca, daí a polícia, não foi uma pedra, né? E tinha ali na gravação da confissão isso acontecendo, né, do negócio da faca, isso não era uma pedra. O advogado queria mostrar que estava claro que eles tentaram guiar o que os meninos estavam dizendo. No dia 2 de novembro, a Patricia foi ao julgamento, mas diferente da outra vez, um advogado de defesa decidiu interrogá-la. O advogado do Corey tinha uma estratégia agressiva, que tentava provar que alguém que a Patricia conhecia era o verdadeiro culpado. Ele disse que uma pessoa conhecida como o namorado dela, por exemplo, saberia onde ela ia correr e seria fácil cometer o crime. E esse argumento foi baseado no fato de que a promotoria apresentou uma prova que dizia que 2 amostras de sêmen foram encontradas na calça da Patricia e que uma delas tinha dado positivo para o namorado dela. A Patricia confirmou que tinha feito sexo com o namorado e que estava usando aquela calça no dia, então provavelmente tinha vindo daí. E a outra amostra não batia com nenhum dos meninos. O juiz anulou quase todas as perguntas que o advogado fez, porque todas elas seguiam uma linha de culpar o namorado, sendo que o namorado não estava em julgamento, então ele não podia fazer perguntas sobre isso. Essa estratégia foi muito mal vista, porque também pareceu que ele estava tentando humilhar a Patricia, e obviamente isso não ajudava em nada o Corey. No dia 11 de dezembro de 1990, os jurados consideraram o Kevin e o Corey culpados também. O Kevin foi considerado culpado por tentativa de assassinato, estupro e agressão, e condenado de 3 anos e meio a 10 anos para cada um dos crimes. Como ele era menor de idade, ele podia servir no máximo 10 anos. O Corey foi considerado culpado de estupro e agressão, o que era menos grave do que o do Kevin, só que como ele era maior de 16 e já estava na prisão de adultos, a sentença dele foi de 5 a 15 anos. Com os 5 meninos condenados à prisão, a promotora desistiu de julgar o Steve, porque achou que sem a confissão dele, o caso não era forte o suficiente. Então, ela ofereceu um acordo. Ele teria que se declarar culpado pela agressão ao John Logan e ficar preso de 1 ano e meio a 4 anos e meio. E o Steve aceitou. Quando a sentença dos meninos saiu, todos os jornais que tinham caído em cima deles comemoraram o fato de que os responsáveis pelo ataque da Patricia finalmente iriam pagar pelo que tinham feito. Os que não estavam comemorando estavam reclamando que eles não tinham sido sentenciados à morte. Só que quase ninguém estava noticiando o trabalho absurdo que a polícia fez, né? Que não fez, no caso. E o quanto eles foram manipulados para confessar. Apenas um jornal, que era muito lido pela população negra, só esse jornal estava colocando em dúvida a investigação do caso. Eles não estavam defendendo os meninos necessariamente, porque não tinha como a população civil saber, né? Se eles eram culpados ou não. Eles não tinham acesso a tudo. A única coisa que eles queriam era mostrar um lado imparcial sobre a situação. Eles mostraram para os leitores o quanto a versão dos meninos não batia, né? Variava, o quanto não fazia sentido eles usarem todas as versões como a verdade, né? Como que você julga 3 pessoas que estão falando coisas diferentes e os 3 são culpados? Enfim, e eles não tinham prova concreta, né? Então esse jornal abordou isso. E quando essas informações foram divulgadas, muitas pessoas começaram a protestar contra a polícia, principalmente da população negra. Como a gente contou ali no começo do episódio, gente, a população negra, a população latina, eles não confiavam muito na polícia, né? Tipo, por conta da violência, da brutalidade, tudo que acontecia. Então, esse caso meio que, sabe, chamou mais atenção nesse sentido também. E aí, quando eles viram o tratamento injusto que os garotos receberam, ficou uma revolta ainda maior. O chefe de polícia da época chamava Lee Brown, e ele era um cara negro. Ele começou a implementar na cidade de Houston, no Texas, uma coisa que ele chamou de policiamento da comunidade. Esse policiamento era uma tentativa de ouvir a população e tentar resolver os maiores problemas de segurança que estavam rolando ali.
E com isso, ele esperava que a população marginalizada pudesse começar a confiar um pouco mais na polícia. Como em Houston isso começou a dar certo, a polícia de Nova York resolveu tentar fazer a mesma coisa e ver se os protestos diminuíam. Mas não teve jeito, gente. Depois de anos de injustiças, de anos de racismo, a confiança tinha acabado. Eles não esperavam nenhum tratamento justo, seja para serem defendidos da violência ou mesmo quando eram acusados de algum crime. Os 4 meninos com menos de 16 anos começaram a servir suas sentenças em prisões juvenis. O Youssef, o Antron e o Kevin estavam respondendo em liberdade porque eles tinham pago a fiança, mas o Raymond, ele nunca tinha saído da prisão, né, o desenhista. Ele achou que sabia o que esperar, porque ele já tinha ficado preso durante 1 ano e meio antes do julgamento, mas o lugar que ele foi transferido era muito pior. Os prisioneiros estavam sempre arranjando brigas, conseguiam acesso a facas e armas, então era bem violento. E aí, para se defender, o Raymond resolveu começar a se exercitar, foi ficando fortão, né? E em 93, depois de 3 anos preso, ele recebeu permissão para ir visitar a sua mãe, porque ela estava morrendo de câncer. Ele também conseguiu ir ao velório dela depois. O Kevin, o dançarino, se envolveu em muitas brigas na prisão juvenil. E as coisas pioraram muito quando ele fez 21 anos e foi transferido para uma prisão de segurança máxima. E aí, claro que as brigas lá eram mais violentas e muitos dos prisioneiros ali estavam servindo prisão perpétua. Então, as pessoas não têm muito a perder, né? Tipo, não tem como adicionar mais nada na sentença de alguém que vai ficar preso para sempre, né? Então, a violência é muito absurda. O Kevin teve sorte de não ter se machucado fisicamente enquanto ele estava lá, mas claro que psicologicamente ele estava muito abalado. O Antron, né, que é o jogador de beisebol, ele teve a mesma ideia que o Raymond e ele começou a malhar quando ele chegou na prisão. A prisão juvenil que ele ficou tinha uma organização meio diferente. Os meninos ficavam em quartos individuais ao invés de celas, então era um pouco mais confortável. Mas quando ele foi transferido para a prisão adulta, a violência estava por todo lado. E apesar do Youssef também ter passado por uma experiência violenta ali nas prisões, ele também encontrou muito apoio, muito acolhimento da comunidade muçulmana lá dentro. No começo, ele até ficou com medo de que eles estivessem interessados nele por conta da notoriedade do caso, né, o quanto era conhecido, mas depois percebeu que eles realmente queriam estar próximos dele e tal. E a religião foi muito importante para ele lá dentro, porque ajudava ele a lidar mais com as emoções, a ficar mais calmo, não deixar a raiva de ter sido preso injustamente tomar conta. Por último, o Corey, que é aquele que a gente chama de bom amigo, né? Aquele que era o que tinha mais de 16 anos, nessa época ele estava lá com seus 18 anos, aí no final do julgamento. Então ele voltou para a prisão normal, aquela mesma que ele já estava desde os 16. Ele passou os dias tendo muito cuidado para não desobedecer nenhuma regra, nem causar nenhum problema, porque ele achava que era o único jeito de sobreviver lá dentro. Ele foi transferido de Rikers para uma outra prisão que ficava mais longe da cidade, então era bem difícil para a família ir lá visitá-lo. E a situação piorou quando ele pediu para ser transferido para um lugar mais perto, porque eles mudaram ele para uma prisão mais longe ainda. Gente, olha que absurdo. Você pede para ficar mais perto da sua família e vai... E aí essa outra prisão ficava 6 horas de carro para a família visitar. O Raymond, Kevin, Youssef e Antron terminaram a escola nas prisões e começaram a faculdade, mas não conseguiram completar. Porque, em 95, o governador de Nova York, o George Pataki, acabou com os programas universitários na maioria das prisões do estado. Olha, a pessoa não tem chance nem não tem chance de nada. Depois de 5 anos presos, todos eles pediram liberdade condicional. Só que a gente já falou muito disso aqui. Um dos requerimentos para liberdade condicional é admitir a culpa pelo que você fez. Falar que você tá arrependido, não sei o quê. Mas nenhum deles queria admitir uma coisa que eles não fizeram. Então, gente, o pedido foi negado. Mas eles ainda tinham uma outra opção para tentar sair. Lembram que a sentença deles tinha um mínimo de anos, né? Então, depois desse mínimo, se eles tivessem se comportado bem, né? Eles poderiam ser soltos sem ter nada a ver com a condicional. Então, eles começaram a sair da prisão um por um. O Raymond saiu em dezembro de 95, o Antron em setembro de 96, o Youssef em março de 97 e o Kevin em junho de 97. O Corey ainda ia ter que esperar até o 2000 para ter essa opção de tentar sair e tal. De volta à sociedade, os meninos
Agora, homens, né, obviamente tiveram muita dificuldade de se adaptar. Como eles foram condenados por estupro, eles foram registrados como predadores sexuais nos bancos de dados do governo e eles eram obrigados a ir para terapia em grupo com outros cadastrados. O Kevin e o Seth começaram a ir nessas reuniões juntos, só que, cara, era horrível porque eles viam os homens falando sobre os crimes que eles cometeram e, né, eles tinham muita dificuldade porque eles não tinham feito isso, né? E todos eles tiveram bastante dificuldade para encontrar emprego. Imagina, gente, esse caso foi extremamente midiático, né? Então, assim, falava muito sobre a brutalidade. Lembra como a mídia pintava eles de selvagens e tudo mais? Então, imagina, você vai dar emprego para uma pessoa que foi pintada dessa forma, sabe? Então, muitas pessoas deixaram de contratá-los, né, por conta disso. E, às vezes, quando eles eram contratados, as pessoas demitiam depois que descobriam quem era. Só que uma das condições de liberdade condicional é o quê? Tá empregado. Então eles ficavam entrando e saindo em qualquer emprego mesmo pra tentar se manter, né, sempre empregados. Até que as coisas ficaram muito ruins pro Raymond. Em junho de 97, 1 ano e meio depois de ser solto, ele presenciou um casal brigando por causa de drogas e ele foi acusado de ter assaltado eles. Ele conseguiu provar que não tinha nada a ver com a briga, mas como tinha acontecido fora do horário do toque de recolher dele, que era outra condição da liberdade condicional, ele voltou para a prisão. Ele ficou mais 20 meses preso e disse que esses meses foram piores que os anos de antes. Quando ele saiu, o Raymond não estava conseguindo arrumar emprego, então ele começou a vender drogas. 6 meses depois, ele foi preso de novo por isso. Por causa dos antecedentes, a pena dele foi muito mais severa e ele foi condenado de 42 meses a 7 anos de cadeia. Então ele ia ficar preso pelo menos até 2003. No final de 2001, o Corey, né, o bom amigo, já tinha tentado sair em liberdade condicional 3 vezes e todas elas foram negadas. Até que um dia, um outro prisioneiro chamou ele para conversar e perguntou se estava tudo bem com ele na prisão. O Corey achou legal da parte dele, porque ele não tinha amigos e tal, e eles ficaram conversando um tempão. Depois da conversa, o Corey voltou para a cela dele um pouco mais tranquilo, mas o outro prisioneiro estava cheio de culpa, porque ele sabia do motivo que fez o Corey ser preso, e ele sabia quem realmente tinha cometido o crime. A promotoria estava tão focada em culpar os meninos pelo que aconteceu com a Patricia que eles nem investigaram o fato de que tinha um estuprador em série solto em Nova York na mesma época do crime. Inclusive, vários crimes dele tinham acontecido no próprio Central Park. Por isso, vamos voltar um pouquinho no tempo. No dia 17 de abril de 89, 2 dias antes da Patricia ser atacada, uma mulher de 26 anos também tinha sido vítima de um ataque no parque. Assim como a Patricia, ela foi agredida e teve as roupas rasgadas. Por sorte, um homem que estava passando ouviu ela gritar e foi ver o que estava acontecendo. E aí o criminoso conseguiu fugir. Mas a vítima tinha olhado bem para a cara dele e descreveu para a polícia. Ela disse que ele tinha um machucado no queixo e que ainda estava com pontos, assim, ponto de médico, assim. Então a polícia procurou nos registros de vários hospitais um homem que batia com essa descrição. E foi assim que eles acharam Matthias Reis, só que ele nunca foi interrogado sobre o caso. E nos 2 meses seguintes, ele abusou sexualmente de outras 5 mulheres. Em junho de 89, o Matthias tinha adicionado o assassinato à lista de crimes dele. Ele entrou escondido num prédio e bateu na porta de uma mulher chamada Lourdes Gonzalez, de 24 anos. O noivo dela era síndico do prédio e o Matthias fingiu que estava procurando por ele para fazer ela abrir a porta. Quando ela abriu, ele entrou no apartamento e viu que ela, além de estar grávida, tinha 3 crianças junto com ela. Ele trancou as crianças num quarto e depois ele estuprou e esfaqueou a Lourdes. Ela teve forças o suficiente para se arrastar até o elevador do prédio, onde ela desmaiou e foi encontrada por um vizinho que chamou uma ambulância. Mas 3 horas depois, ela foi declarada morta no hospital. O Matthias continuou atacando outras mulheres, até que no dia 5 de agosto, mais ou menos 4 meses depois do que aconteceu com a Patricia, ele foi preso depois de invadir o apartamento de uma mulher e estuprá-la. Quando ele estava fugindo do prédio, o porteiro segurou ele e chamou a polícia. Depois de algumas horas de interrogatório, ele confessou 4 estupros e o assassinato da Lourdes.
Coincidentemente, o juiz do caso dele foi o Thomas Galligan, o mesmo dos meninos do Central Park. O Matias concordou em se declarar culpado e fazer um acordo ao invés de passar pelo julgamento. Ele foi sentenciado a 33 anos de prisão no dia 1º de novembro de 91. E foi assim que ele foi parar na mesma prisão que o Corey. Sim, gente, ele era o novo amigo do Corey que a gente falou. Depois daquela conversa que eles tiveram em 2001, o Matias se sentiu muito culpado, que ele acabou confessando para um funcionário da prisão que ele tinha estuprado a Patricia 12 anos antes. O funcionário imediatamente falou com a administração da prisão, que passou a informação para a polícia. Em fevereiro de 2002, o Matias foi chamado pela promotoria de Nova York para conversar e confessou tudo para eles. Ele disse que tinha ido para o Central Park naquele dia com a intenção de cometer um crime, e quando ele viu a Patricia sozinha, ele foi seguindo ela até um local mais isolado, onde cometeu o crime. E diferente dos meninos, gente, ele sabia dizer exatamente o local, ele sabia dizer o que a Patricia estava usando no dia. Nessa época, a promotoria que tinha interrogado os meninos lá em 89 já tinha se aposentado, então ele foi ouvido por outra pessoa. A Nancy Ryan foi a escolhida para cuidar do caso, e ela começou a investigação olhando para o DNA encontrado na Patricia. Como o Matias tinha sido preso por assassinato lá em 91, então agora eles tinham o DNA dele no sistema. Em maio de 2002, eles compararam os dois e batia. A notícia que o Matias tinha confessado começou a se espalhar e os jornais já estavam noticiando. O The New York Times postou uma reportagem sobre ele e confirmou que ele tinha confessado ser o responsável pelo caso do Central Park. Mas deixou claro que isso não significava que os meninos eram inocentes. Olha, Se gente, isso não significar, não sei o com que DNA. significa. A promotoria começou a procurar qualquer ligação entre os meninos e o Matias, gente, pra ter certeza que eles não tinham nada a ver com o crime. Tipo, que o Matias era culpado, eles sabiam, por causa do DNA, mas eles ainda tinham dúvidas se os meninos viram alguma coisa, enfim. Em 89, eles não tinham como testar o fio de cabelo da roupa do Kevin, lembra? Mas em 2002, isso era possível. E quando o resultado chegou, não era o cabelo da Patricia. Depois disso, eles chamaram o Kevin pra confessar e mostraram uma foto do Matias. E ele falou que nunca viu aquele cara, né? E quando eles olharam os outros crimes que o Matias tinha cometido, ficou claro que ele agia sozinho, sempre. Então era muito improvável que ele tivesse, do nada, aquele dia, resolvido chamar um grupo de adolescentes aleatórios que estava passando no parque, né? Em agosto de 2002, o Corey finalmente conseguiu pedir aquela liberdade por bom comportamento, gente. No mês seguinte, a promotora que estava investigando o caso pediu para que a sentença dos 5 meninos fosse anulada, baseada nas novas provas. No dia 19 de dezembro de 2002, 13 anos depois que os meninos foram presos, a decisão se tornou oficial e os 5 do Central Park se tornaram inocentes. E mesmo com a confissão do verdadeiro culpado, e mesmo com o DNA batendo, ainda teve gente que continuava achando que eles estavam envolvidos de algum jeito. Alguns policiais responsáveis, membros da promotoria, acreditavam que as confissões eram a prova de que eles não eram totalmente inocentes. E que a confissão do verdadeiro culpado e as evidências não anulavam o fato de que eles foram culpados, né? Nossa. Foram considerados culpados durante o julgamento. É isso, assim, você tem tudo, cara. Você tem a que prova, provar você tem evidência. até o fim. Uhum. Que ódio. É o que a gente falou. A narrativa, ela tava vendida e era isso. Não importa. Às vezes, a verdade não importa. É. O que importa é a construção da história que já foi feita. E alguns dos envolvidos da investigação original se juntaram para escrever um relatório apresentando provas que eles não tinham feito nada de errado. Tanto que o juiz não tinha anulado as confissões. Então, eles foram lá tentar resolver o rolê deles, né? Tipo, não, a gente não errou, que isso, tava tudo certo. Né? Pra eles não se fuderem. Eles só queriam, não importava pra investigação esse relatório, gente. Eles só queriam, tipo, limpar a barra deles. Eles também tentaram criar outra teoria da culpa dos meninos, dizendo que eles provavelmente tinham agredido sim a Patricia, assim como tinham agredido outras pessoas no parque. Sendo que a gente nem sabe se foram eles que agrediram as outras pessoas do parque. Muito provavelmente nem foi, né? Pelo que eles falaram, não foi. E que o Matias encontrou a Patricia depois, e aí se aproveitou que ela estava inconsciente para abusar dela. Fontes? Não temos, né? Vozes da cabeça.
O Antron, o Seth, Corey e o Kevin estavam fora da prisão quando esse resultado saiu, mas, gente, o Raymond ainda estava preso por tráfico de drogas, né? Então, o advogado dele pediu para que a sentença fosse revista, porque ele só tinha recebido um tempo de prisão grande porque ele já tinha sido preso antes, né? Ele não era réu primário. Só que agora ele era inocente, então isso não fazia sentido. Como já estava no fim da sentença de qualquer forma, eles soltaram o Raymond 4 dias depois dele ser inocentado, no dia 23 de dezembro de 2002. No final de 2003, os 5 processaram a cidade de Nova York, a polícia e várias pessoas envolvidas no caso, incluindo a promotora Linda Fairstein. Eles pediram 50 milhões para cada um deles pela violação de direitos civis, dizendo que a investigação foi maliciosa e racista. O processo demorou anos para ser resolvido, então eles foram seguindo a vida sem saber muito o que esperar. Depois de serem inocentados, ficou mais fácil deles conseguirem empregos, mas, gente, de novo, né, não significa que a vida deles se tornou fácil. Além de muitas pessoas ainda não acreditarem na inocência deles, o trauma, né, de tudo que eles viveram, o trauma de terem ficado tanto tempo na prisão, mudou completamente o jeito que eles viam o mundo. O processo foi finalizado em setembro de 2014 e eles receberam 40 milhões ao todo. O Raymond, o Youssef, o Kevin e o Antron receberam 7 milhões cada um. E o Corey recebeu 12 milhões, referente ao tempo que eles ficaram presos injustamente. Depois de receber o dinheiro, o Antron largou o emprego, se mudou para o estado da Geórgia com a esposa e decidiu focar em cuidar dos filhos e viver uma vida tranquila. O Youssef também se mudou para Geórgia e mora com a esposa e os 10 filhos deles. O Youssef tinha 3 filhos de um relacionamento anterior, ela já tinha 3 e depois eles tiveram mais 4. Hoje em dia, ele foca em dar palestras sobre a história dele e os problemas do sistema penitenciário dos Estados Unidos. Em 2016, ele recebeu um prêmio pelo trabalho dele pelo então presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. Ele disse que o objetivo dele é lutar pelo direito das pessoas, já que não teve ninguém para lutar pelos dele. O Raymond seguiu os amigos para a Geórgia, onde ele mora com a filha, e a casa dele fica a 5 minutos da do Antron. Ele criou uma marca de roupas chamada Park Madison, em 2016, e doa parte dos lucros para o Innocence Project, que é aquela ONG que ajuda pessoas que foram presas injustamente. O Kevin casou em 2016 e mora com a esposa e com 2 filhas em New Jersey. O Corey se mudou várias vezes e ele ainda tem dificuldades para viver em liberdade. Como ele passou mais tempo preso, né, e numa prisão adulta desde o começo, a experiência dele foi completamente diferente da dos outros meninos. A Patricia conseguiu se recuperar e voltar a trabalhar no banco de investimento 8 meses depois do ataque. E uns anos depois, ela até virou vice-presidente do banco. Em 95, ela conheceu um cara chamado Jim Schwartz e eles se casaram em setembro de 96. Em 2003, ela lançou um livro chamado I Am the Central Park Jogger, A Story of Hope and Possibility, ou em português, né, Eu Sou a Corredora do Central Park, uma história de esperança e possibilidades. Ela conta como era a vida dela antes do crime e como que foi esse processo de reabilitação depois. E como ela não se lembra do ataque em si, a Patricia escolheu não falar sobre isso no livro. No dia 31 de maio de 2019, a Netflix lançou uma série de ficção de 4 episódios chamada Olhos que Condenam, que mostra a história do ponto de vista dos meninos, desde o dia do crime até a verdade vir à tona. Alguns dias depois, no dia 12 de junho, a Netflix também lançou um especial em que a Oprah, a entrevistadora, né, ela fala com a criadora da série, a Ava DuVernay, o elenco e os verdadeiros 5 do Central Park, agora adultos, né? Ela começa perguntando como era a vida deles em 89, antes de acontecer tudo. E eles falam muito sobre como a vida deles era normal, eles eram adolescentes, os sonhos que eles tinham e não conseguiram conquistar. O Antron, por exemplo, né, queria ser jogador de beisebol e nunca conseguiu, né? E eles contam também qual que foi a reação deles quando eles ouviram que foram considerados culpados. Todos eles achavam que a vida tinha acabado, porque não ia ser só de 5 a 10 anos de prisão. Mesmo depois de sair, eles iam ter aquela marca para sempre. Alguns acharam que iam morrer na prisão, porque eles estavam vendo o quanto a sociedade estava contra eles. Eles tinham medo de que, sei lá, alguém decidisse matar eles lá dentro.
Tem muitos momentos emocionantes na entrevista e um deles, o Antron conta que nunca perdoou o padrasto por ter convencido ele a mentir. Como a gente contou, né, o Antron estava negando qualquer envolvimento até ele ficar sozinho com o padrasto e o padrasto falar que era melhor ele falar o que a polícia queria ouvir e tal, que ele ia embora logo. Depois de todos esses anos e com 6 filhos, o Antron disse que nunca faria algo assim com eles. Então ele não conseguia perdoar o padrasto por ter sido covarde e por não ter defendido ele da polícia. Muito triste isso. Uma coisa que eles deixaram claro na entrevista e que a gente comentou aqui é que o Corey teve uma experiência diferente dos outros, né? O Corey era aquele bom amigo que tinha dificuldade, né, na audição e de entender algumas questões, tipo, de leitura, né? Por exemplo, ele assinou uma confissão ali que ele não sabia ler direito, né? Eu acho que até retomando o caso dele, ele só foi acompanhar um amigo dele o amigo dele não ir sozinho. Então, é muito dolorido, assim. Óbvio, todos os casos são doloridos, mas o do Corey, eu acho que ele traz esse adicional de que ele só foi acompanhar o amigo dele, porque o amigo dele estava sozinho. E, né, quem não faria isso? Exatamente. Né? Então, é muito triste. E aí, do momento em que ele foi preso ali, depois de confessar, entre aspas, né, ele foi para aquela prisão de Rikers, que é uma prisão muito violenta, muito pesada. Ele tinha 16 anos, gente. Ele era uma criança, era um menino, e ele foi para um lugar que, né, horrível, tem uma reputação de violência, estupro, abuso físico, abuso mental. Tanto, gente, que em 2019, o governo de Nova York decidiu que essa prisão tem que ser fechada. Ela ainda tá aberta, né, mas até 2026 o plano é que ela não exista mais, porque eles têm que ir transferindo as pessoas e tal, né, não pode ser assim, do dia pra noite. Mas, apesar disso, o Corey foi o único a dizer que não culpa totalmente a promotora Linda Fairstein pelo que rolou. Na opinião dele, ela estava tentando fazer o trabalho dela e a pressão subiu a cabeça. Mas o Raymond, né, o desenhista, ele deixou claro que ela tinha o poder de impedir o julgamento e escolheu seguir em frente. Porque eles tinham testado o DNA, as digitais, a amostra de cabelo, sangue, um monte de coisa, e nada batia com nenhum deles. Naquele momento, ela podia ter sim reavaliado a situação e decidido investigar mais, ao invés de seguir colocando a culpa neles. Até por conta do Matthias Reis, né, que tinha sido julgado e condenado, gente, no mesmo ano. É claro que, assim, muitas pessoas foram culpadas, mas a Linda, de fato, era ali a que mais tinha o poder de impedir que aquele julgamento começasse. E mesmo depois que o Matthias confessou, ela não pediu desculpas e se recusou a dizer que tinha cometido um erro. O especial termina com a Ava DuVernay falando que a melhor coisa que ela recebeu foi a confiança deles, né, que os 5 deram para ela para contar essa história tão forte. Eles agradeceram a Ava por fazer um trabalho tão cuidadoso, sensível e esperam que a história deles ajude a salvar a vida de outras pessoas. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy.